Olá, bem-vindos ao canal Cripto SA, sou José Garajal, estou aqui mais uma vez para falar com vocês sobre o mercado. E hoje nós vamos começar aqui falando sobre as pontas curta e longa dos juros americanos, com a ponta curta aqui, o título Tesouro de 2 anos, nesta cunha ascendente, após ter rompido essa cunha descendente. A cunha descendente tem como alvo 5,13%, a cunha ascendente local aqui, ó, tem como alvo 3,70%, né? Vamos ver qual vai ser o movimento dos próximos dias, já que a cunha está segurando, não foi rompido para cima, fez um fake out, o que faz me acreditar que a maior probabilidade de rompimento para baixo aqui, né? Mas ainda não sabemos, temos que ter de fato algo efetivo para podermos falar a respeito, ao passo em que os juros longos, conforme vocês estão vendo, eles tiveram um rompimento significativo, um segundo rompimento significativo da 382 da FIBA, aqui, ó, 4,759%, tá? É um dos nossos alvos, 5% é o segundo dos nossos alvos, né? A ponta longa, então, teve um repique depois do FOMC hoje, o que não aconteceu com a ponta curta dos juros. Ao mesmo tempo, o DXY teve o quê? Ó? Teve uma correção, mas se manteve dentro dessa cunha ascendente. Lembre-se, a cunha ascendente tende a romper para baixo, o alvo é aqui, ó, né? Mas nós acompanhamos este canal de lateralização entre 96,8 e 100,2 no DXY há bastante tempo. E acompanhando há bastante tempo, nós podemos dizer que a nossa maior, para nós, a maior probabilidade é que o DXY chegue aqui aos 104,89 pontos, tá? Porque rompeu aqui, ó, uma outra figura gráfica que nós já vemos há bastante tempo, que é essa figura aqui, ó, seria a figura de um triângulo ascendente, vamos dizer assim, ó, que seria mais ou menos esse aqui, assim, ó, né? O triângulo ficou invisível, não deu para ver. Mas o que eu quero dizer é que a gente pode ver até dessa forma aqui, né? Esse triângulo aqui que tende a romper para baixo, foi rompido para cima, tá? E o alvo seria exatamente aqui no 104,89 pontos. E se isso acontecer, nós temos um outro desenho também para a economia mundial, coisa que nós só vamos poder de fato falar quando de fato ocorrerem esses rompimentos, né? Aqui nós temos uma divergência de alta, podem perceber, né? Fundos ascendentes, fundos descendentes, tá? Bem, vindo aqui para dar uma olhada no que aconteceu nos índices, porque eu acho que o que é mais importante agora para a gente é ver o que aconteceu nos índices para comparar com o que houve com o Bitcoin. Nós dizíamos que essa região dos 7.415 pontos, se fosse rompida para baixo, representaria aí talvez de fato, né, a continuidade da correção das divergências de médio e longo prazo que há nos índices, né? Isso aconteceu aqui, nós podemos ver que aqui, ó, entre a 1618 e a 1, né, 1414, na verdade, ainda há esse suporte importante, 7.226 pontos, né? O que a gente quer é observar o que vai acontecer justamente nesses patamares, né? Então nós tivemos uma rejeição importante na 236, uma mais importante na 382 e uma mais importante ainda agora aqui no Golden Pocket para S&P, tá? Se nós vamos para a Nasdaq, por exemplo, que estava bem mais esticado, nós sabemos disso, falamos sobre isso, ó, parou na 886 da FIBO, né? Mas entre a 2, né, e a 1618. Então, o nosso patamar fundamental é 26.889 pontos aqui. Este patamar, se for perdido para nós, que vai determinar o que vai acontecer com o nosso ativo favorito, aí, o Bitcoin, que é aquele que nós, de fato, né, observamos aqui, mas temos que falar sobre o resto do mercado para justificar até a forma diferente como nós vemos, né, o próprio Bitcoin, né? Agora eu acredito que já seja tempo suficiente para percebermos que o Bitcoin não é essa Brastemp toda que todo mundo fala, né? Afinal de contas, né, a gente vai provar aqui, a gente já vem provando, né, que isso é um grande absurdo. E você vê aqui que o Dow Jones também está num canal descendente, os índices estão corrigindo na forma de canais descendentes, ainda há suportes importantes para Dow Jones, né, apesar de que essa rejeição múltipla aqui na forma de topo duplo aqui, né, dentro da rejeição dessa linha que marca uma divergência de longo prazo, né, pode mostrar que o desenrolar aqui dessa correção pode ainda ser muito sério, né? Você vê que Dow Jones ainda se mantém numa área bullish para o médio prazo, enquanto S&P e Nasdaq já caíram aqui para a região de baixa no médio prazo. Então, o que está acontecendo com o Bitcoin no meio de tudo isso, né? O Bitcoin está fazendo o quê? Nós dissemos no último vídeo exatamente o quê? Que o Bitcoin estava dentro de um padrão, de dois padrões, na verdade, de baixa ao mesmo tempo, tanto no RSI, né, que era um padrão de cunha ascendente, né, ó, que é essa cunha ascendente aqui que foi rompida para baixo, ó,
como vocês podem perceber, ó, a cunha ascendente está aqui, né? A gente vê a cunha ascendente dessa forma aqui, ó. Então, essa cunha ascendente aqui rompeu para baixo e a cunha ascendente expansiva também rompeu para baixo, apesar de estar nesse ponto de pressão. Se a gente vem aqui no tempo gráfico de 4 horas, a gente repara que há um ponto de pressão e a manutenção de suporte, um reteste de rompimento, né, deste canal descendente, o que é perfeitamente factível, né? Então o Bitcoin pode reagir? Pode, mas e ainda tem outro patamar, outra situação aqui que é digna de nota, né? O Bitcoin aqui está formando também uma cunha descendente, que é um padrão de reversão de alta, né? Ou seja, se de fato essa região aqui for mantida como suporte, né, a maior probabilidade é que haja um rompimento nessa cunha descendente, porque nós temos aqui um toque, dois toques, três toques, lateraliza, né, acumula e aí rompe, né? Nós tivemos aqui, por outro lado, né, rejeições significativas em pontos de resistência em um padrão de gráfico de baixa. Tá? Não temos divergências significativas, a não ser uma divergência levemente de alta aqui, grau B, com fundos alinhados e fundos descendentes aqui na ação de preço. Tá? Então, assim, por hora, eu acho que o que é mais importante para nós termos em mente é o seguinte: o movimento de hoje não foi um choque de dólar forte, a gente viu a correção do DXY, né? O DXY caiu e o Treasury de 2 anos também recuou, né? Então, assim, não tem uma aposta do mercado de que vai haver uma alta de juros imediata. Mas, por outro lado, se o Treasury de 10 anos subiu, a ponta longa, a gente está vendo que o problema pode estar migrando, né, para o custo do dinheiro que o próprio mercado determina, né? E nesse caso, né, a gente tem o petróleo também, né? Acho que é importante, aliás, voltarmos aqui para os gráficos e observarmos o movimento do petróleo, porque o petróleo fez uma tomada de suporte relevante, tomada de suporte no reteste do rompimento da cunha descendente também, né? Ou seja, o alvo é aqui essa região dos 112 pontos, ao mesmo tempo em que segurou essa aresta superior, até a segunda ordem, que é a aresta superior desta parábola de alta, tá? E tem um gap de alta aqui ainda, pode ser um gap que, apesar dessa divergência de baixa oculta aqui, ó, que nós já tínhamos apontado, né, a figura e todo o contexto apontam para uma possível continuidade de alta para o petróleo, né? E além disso, dessa forma, né, na verdade, os investidores eles exigem um maior retorno para financiar os Estados Unidos por prazos maiores. Por isso, a ponta longa de juros aí teve esse movimento de alta, né? E o juro longo ele comprime as avaliações das empresas, né, de tecnologia e explica essa correção dos índices. O Bitcoin ele já estava mais fraco um pouco, né? Então a gente vai ver o teste real se houver a perda daqueles suportes relevantes que a gente mostrou ali nos índices, né, se o Bitcoin de fato nessa situação seguraria. Se os índices recuperarem, o Bitcoin tem mais uma oportunidade de continuar o movimento de alta, mas por hora não é isso que a gente está vendo. O Fed segurou a ponta curta da curva, perdeu o controle da ponta longa e o Bitcoin está esperando para saber se essa correção vai ficar ali em Wall Street ou se ela vai atravessar toda a economia, beleza? Tentei fazer um vídeo bastante resumido hoje para vocês, tá? E eu espero que vocês passem esse vídeo para todos aqueles que podem estar interessados nesse assunto, tá? Nós temos todas as nossas redes aí, o Substack, Blue Sky, X, Threads, e temos um canal gratuito no Telegram. Estamos abrindo em breve uma mentoria para esses possíveis últimos momentos do bear market do Bitcoin, tá? E para que vocês estejam preparados para de fato ver os movimentos do Bitcoin que todos gostam de ver. E é isso, tá? Esse aqui não é aconselhamento financeiro, estou apenas passando as minhas impressões sobre o mercado e eu espero vê-los no próximo vídeo. Um forte abraço, até!